O almirante Frank Gates estava a 30 segundos da morte e não fazia ideia. Após 10 anos de espera, sua esposa finalmente estava em trabalho de parto. O bebê pelo qual eles tanto rezaram estava chegando. Mas, caminhando pelo corredor do hospital, um homem com um sorriso e um segredo mortal esperava. O Dr. Malcolm Reeves, diretor executivo do hospital, passou anos planejando esse momento. Um aperto de mão, um veneno invisível, a vingança perfeita para o almirante que destruiu sua família. O que aconteceu nos 8 segundos seguintes desafiaria todos os protocolos, quebraria todas as regras e transformaria uma enfermeira na heroína mais improvável que você já ouviu falar. Porque a enfermeira Leora Bennett deu um soco que mudou tudo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Mas antes de vermos como isso termina, precisamos voltar 8 horas. 8 horas antes do soco. 8 horas antes do veneno. 8 horas antes de tudo explodir naquele corredor. Porque essa história não é apenas sobre 8 segundos de violência. É sobre 27 anos de sacrifício. É sobre 10 anos de esperança. E é sobre um homem que perdeu tudo o que importava até a noite em que quase não teve a chance de consertar as coisas. O almirante Frank Gates estava na sala de reuniões da Estação Naval de Norfolk, terminando o que prometeu a si mesmo que seria seu último relatório de missão antes que tudo mudasse. 27 anos de serviço, 27 anos escolhendo o dever em vez da família, 27 anos de cadeiras vazias em festas de aniversários perdidos, de telefonemas para casa que sempre terminavam com "desculpe, mas não vou poder ir", o funeral de seu pai, o casamento de sua irmã, a formatura do ensino médio de seu sobrinho. Ele havia perdido tudo isso. Os comandantes ao redor da mesa discutiam a logística para as mobilizações do próximo trimestre, mas Frank já não estava mais prestando atenção. Sua mente estava em outro lugar. Sua mão não parava de ir até o bolso, onde seu telefone estava em modo silencioso, esperando, sempre esperando. E então ele vibrou. Frank o tirou do bolso e o nome de Lenora iluminou a tela. Uma mensagem de voz. Seu coração parou por um segundo, como sempre acontecia quando ela ligava inesperadamente antes de ele apertar o play. A voz dela soou trêmula de emoção e algo mais. Dor, expectativa, alegria. Frank, o médico disse que está na hora. O bebê está chegando. Preciso de você aqui. Por favor, não perca isso. 27 anos de disciplina militar, de manter a compostura sob fogo inimigo, de liderar homens em situações impossíveis. Tudo isso se desfez naquele único momento. As mãos de Frank começaram a tremer quando ele se levantou da mesa. Os outros oficiais olharam para ele confusos, preocupados. "Senhores", disse ele com a voz quase trêmula, "minha esposa está em trabalho de parto. Preciso ir." Ele não esperou pela permissão. Não esperou pela dispensa. Simplesmente saiu, já tirando as chaves do bolso, já se movendo mais rápido do que o protocolo permitia. Em 27 anos, ele perdeu tudo. Os pequenos momentos, os grandes momentos, os momentos que definem uma família. Mas não isso. Nunca isso. Se você acredita em pessoas que sacrificam tudo pela família, clique no botão de inscrição, porque esse almirante cumpriu sua promessa e o que acontece a seguir vai surpreender você. Não perca. Frank dirigiu até o hospital com o coração batendo mais forte do que em qualquer situação de combate. Não era medo, era algo maior. Eram 10 anos de orações respondidas finalmente se tornando realidade. 10 anos atrás, eles começaram a tentar. 10 anos de consultas médicas e tratamentos de fertilidade. 10 anos de esperança crescendo e desmoronando mês após mês. 3 abortos espontâneos que quase destruíram Lenora. Noites em que Frank abraçava sua esposa enquanto ela chorava, perguntando a Deus por que isso era tão difícil. Porque todos os outros pareciam conseguir a única coisa que mais desejavam. Eles rezaram, eles esperaram, eles quase desistiram. E então, há 6 meses, Lenora tinha 42 anos e Frank tinha 50. O milagre aconteceu. Ela estava grávida. Contra todas as probabilidades, contra todas as previsões cautelosas dos médicos, Frank fez uma promessa a ela naquele dia, em pé na cozinha, com o teste positivo nas mãos trêmulas. "Estarei lá quando esse bebê nascer. Não importa o que aconteça. Nenhuma missão, nenhum dever me impedirá de estar lá quando nossa filha nascer." Lenora chorou e acreditou nele, mesmo que 27 anos lhe tivessem ensinado que a Marinha sempre vinha em primeiro lugar. Mas hoje à noite era diferente. Hoje à noite, Frank estava cumprindo sua promessa.
Ele parou em uma pequena floricultura que estava fechando, comprou todas as rosas rosa e brancas que restavam. Ele voltou para o carro e ensaiou o que diria à filha. Sim, sua filha. Eles descobriram há 3 semanas. Uma menina, Clara Hope Gates. Hope porque era isso que ela representava. Esperança que quase morrera, mas se recusara a permanecer enterrada. As mãos de Frank apertaram o volante quando o hospital apareceu à vista. Ele podia sentir aquela sensação avassaladora de que toda a sua vida o levara a esse momento. Todos os sacrifícios, todos os momentos perdidos, todas as escolhas que lhe custaram tanto, estavam prestes a ter um significado diferente. Naquela noite, ele não era o almirante Gates. Não era um comandante, um estrategista ou um líder de homens. Naquela noite, ele era apenas Frank, apenas um pai prestes a conhecer seu milagre. Ele estacionou, pegou as flores e atravessou as portas do hospital com esperança irradiando a cada passo. Ele perguntou à recepcionista como chegar à ala de maternidade, e ela sorriu para ele, aquele sorriso compreensivo que as pessoas dão aos pais nervosos. Ele andou mais rápido. Seu telefone vibrou novamente. Lenora, onde você está? Ele respondeu com os polegares trêmulos. A 2 minutos de distância. Eu te amo. Frank virou a esquina para o corredor da maternidade, com o coração tão cheio que achava que ia explodir. Ele pensava em como seria o rosto de Clara, se ela teria os olhos de Lenora ou o queixo teimoso dele. Como seria o primeiro choro dela? Se ele também choraria, provavelmente sim. O que Frank não sabia era que dentro daquelas paredes do hospital, um homem que o odiava esperava com intenção assassina no coração. O Dr. Malcolm Reeves estava sentado sozinho em seu escritório de canto no 5º andar, aplicando metodicamente um gel transparente na palma da mão direita. A substância era inodora, incolor e completamente invisível a olho nu. Atrás dele, certificados cobriam as paredes. Diplomas de medicina da Johns Hopkins, prêmios por excelência em administração de saúde, fotos dele apertando as mãos de senadores e filantropos, a fachada respeitável de um curador. Mas em suas mãos, a morte esperava com precisão clínica. Para entender por que um curador se tornou um assassino, precisamos voltar 8 anos. 8 anos para uma operação militar que destruiria 2 famílias e colocaria um médico tranquilo e brilhante no caminho do assassinato. Foi uma incursão na Europa Oriental. O almirante Frank Gates liderou uma operação secreta para capturar Patrick Kane, um traficante de armas que fornecia armas a organizações terroristas. Kane era implacável, perigoso e havia escapado da captura por 3 anos. Mas ele cometeu um erro. Ele trouxe sua rede para muito perto de casa, envolvendo membros da família em seus negócios ilegais. Um desses familiares era David Reeves, irmão mais velho e único irmão de Malcolm. David não era um gênio do crime. Ele era um coordenador de logística que fez uma escolha terrível, ajudando seu primo a movimentar dinheiro e equipamentos. Quando a equipe de Gates entrou em ação, a operação se tornou violenta. Patrick Kane foi morto ao resistir à prisão. David Reeves foi pego no fogo cruzado, não fisicamente, mas legalmente. As provas eram esmagadoras. Ele foi condenado a 15 anos de prisão federal. Malcolm Reeves estava sentado naquele tribunal no dia em que seu irmão foi condenado, vendo o nome de sua família ser destruído em questão de horas. Sua mãe sofreu um derrame 2 semanas depois, devido ao estresse e à vergonha. Ela nunca se recuperou totalmente. O negócio da família entrou em colapso sob o peso do escândalo. Amigos desapareceram. Colegas se distanciaram. E do outro lado da sala do tribunal, Malcolm cruzou o olhar com o almirante Frank Gates, o homem que liderou a operação, o homem que deu as ordens que destruíram seu mundo. Gates nem se lembrava dele. Por que se lembraria? Malcolm era apenas mais um rosto na galeria, mais uma vítima da justiça feita. Mas Malcolm se lembrava, e naquele momento, algo frio e paciente se instalou em seu peito. A vingança não era um fogo que queimava intensamente. Era gelo que se formava lentamente, camada por camada, ano após ano. Malcolm passou os 8 anos seguintes elaborando seu plano com a mesma precisão metódica que antes usava para salvar vidas. Ele subiu na hierarquia da administração hospitalar, visando cargos próximos a instalações militares. Quando a vaga de CEO no Mercy General foi aberta a apenas 24 quilômetros da estação naval Norfolk, base de Gates, Malcolm se candidatou. Ele era super qualificado, brilhante e absolutamente comprometido. Ele foi contratado em 1 mês. Ele pesquisou Gates obsessivamente, aprendeu suas rotinas, sua carreira, sua família. E quando descobriu que Lenora Gates estava grávida após anos de infertilidade,
Malcolm soube exatamente quando atacar. Ele encomendou o veneno de fornecedores da Dark Web que não faziam perguntas. Ele o testou em ratos de laboratório no porão de sua casa, aperfeiçoando a dosagem o suficiente para matar em poucos minutos. Impossível de detectar sem equipamento especializado. Sua anotação no diário daquela semana era arrepiante em sua simplicidade. Ele levou meu irmão. Vou tirar a chance dele de ser pai esta noite. A espera lá acabou. O telefone de Malcolm vibrou com uma mensagem de texto de um funcionário do hospital que ele pagou para ficar de olho na chegada de Gates. Gates está a 20 minutos daqui. Malcolm levantou-se, aplicou o veneno uma última vez com precisão cirúrgica e praticou seu sorriso no espelho montado ao lado de sua mesa. O reflexo mostrava dois homens, o C e o preocupado e o assassino a sangue frio, ocupando o mesmo espaço. Ele ajustou a gravata, ensaiou sua saudação mais uma vez e caminhou calmamente em direção ao corredor da ala de maternidade. Ele se posicionou perfeitamente onde Gates teria que passar. Sua palma formigava levemente por causa do veneno. Seu batimento cardíaco permaneceu calmo. 8 anos de planejamento se resumiram a isso. Um aperto de mão, um momento de confiança, um assassinato perfeito disfarçado de saudação de parabéns. Reeves havia pensado em tudo. O momento certo, a dose, o álibi. Mas ele não havia contado com a única pessoa naquele hospital que podia sentir o cheiro da morte. A enfermeira Leora Bennett movia-se pela ala do quarto andar do hospital com a eficiência gentil que vem de anos de prática. Ela ajustou a linha de 4 da senhora. Chen com mãos cuidadosas, verificando a taxa de gotejamento, enquanto a idosa sorria para ela com olhos agradecidos. Você é um anjo, querida, sussurrou a senhora. Shum, a maneira como você cuida das pessoas é um dom. Leora sorriu de volta, aquele sorriso caloroso que deixava os pacientes à vontade. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhora Shum. Agora descanse. No fim do corredor, ela encontrou uma mãe nervosa, grávida pela primeira vez, segurando os trilhos da cama, respirando rápido demais, com os olhos arregalados de medo. Leora sentou-se ao lado dela, pegou sua mão e a guiou pelos exercícios de respiração com calma e autoridade. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Você consegue. Seu corpo sabe o que fazer. A respiração da mulher se estabilizou e ela apertou a mão de Leora em agradecimento. Mais tarde, na sala de descanso, uma de suas colegas balançou a cabeça em admiração. Leora, você está sempre tão calma. Nada a abala. Onde você aprendeu a ser assim? Leora fez uma pausa por um momento, tocando a têmpora com a mão, como se estivesse se lembrando de algo distante. Acho que foi um bom treinamento, disse ela baixinho, e voltou a organizar o carrinho de medicamentos. O que a senhora Chin não sabia, o que nenhum deles sabia, era que as mãos gentis que a examinavam já haviam manuseado as substâncias mais mortais do mundo. 6 anos atrás, Leora Bennett não usava jaleco. Ela usava equipamento tático e trabalhava em uma instalação secreta que não aparecia em nenhum organograma do governo. A divisão de resposta a toxinas, uma pequena unidade de elite encarregada de identificar, neutralizar e responder a ameaças químicas e biológicas que mantinham a maioria das pessoas acordadas à noite. O papel de Leora era único, quase impossível de explicar para pessoas de fora. Ela tinha uma detecção olfativa hipersensível, a capacidade de identificar compostos químicos apenas pelo cheiro, em partes por bilhão. Enquanto outros analistas dependiam de sensores e equipamentos de laboratório, Leora podia entrar em uma sala e dizer se gás sarin havia estado presente 3 horas antes. Ela podia sentir o cheiro de organofosfatos, agentes nervosos, toxinas sintéticas que não deveriam existir fora dos laboratórios. Seus instrutores chamavam isso de dom. Leora chamava de maldição que ela havia aprendido a controlar. Havia uma missão sobre a qual sua equipe ainda falava. O armazém em Berlim, onde a inteligência sugeria um depósito de armas químicas. Os sensores não mostraram nada. O equipamento deu tudo como normal. Mas Leora parou na entrada, levantando levemente o nariz e dilatando as pupilas. Sarin, ela disse, traços. Uso recente, talvez 6 horas antes. Eles evacuaram imediatamente. Equipes especializadas entraram em ação com protocolos completos de proteção contra materiais perigosos. Ela estava certa. Ela salvou 12 vidas naquele dia, incluindo a sua. Seu instrutor segurou seu ombro depois e disse, Bennett, você tem o melhor faro que já tivemos. Você é insubstituível. Mas insubstituível não significa inquebrável. O ponto de ruptura veio na Europa Oriental, em uma missão que ainda assombrava seus sonhos. A inteligência havia relatado um ataque planejado com veneno.
Mas quando a equipe de Leora chegou, já era tarde demais. Um hospital infantil, abastecimento de água contaminado, dezenas de crianças afetadas antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. Leora trabalhou por 18 horas seguidas identificando o composto, ajudando os médicos a entender os protocolos de tratamento, fazendo tudo para o que seu treinamento a havia preparado. Mas ela não conseguiu salvar todos. Ela segurou uma menina de 7 anos nos momentos finais. Uma criança cujo nome ela nunca soube, cujo rosto ela nunca esqueceria. Todas as suas habilidades, todo o seu treinamento, todos os seus dons insubstituíveis. Inúteis naquele momento. A menina morreu em seus braços e algo dentro de Leora morreu com ela. 2 semanas depois, Leora apresentou sua demissão. Seus superiores tentaram de tudo para fazê-la mudar de ideia. Ofereceram promoções, melhores atribuições, mais recursos. Mas a decisão de Leora era definitiva. Não consigo mais fazer isso, disse ela. Quero salvar vidas, não limpar a morte. Quero curar, não caçar. Suas últimas palavras ao sair daquela instituição foram simples. Quero curar, não caçar. Por 5 anos ela encontrou a vida tranquila que tanto desejava. A enfermagem lhe deu um propósito sem o peso da segurança nacional sobre seus ombros. Ela podia segurar mãos em vez de armas. Podia aliviar a dor em vez de analisá-la. Ela enterrou seu passado tão profundamente que às vezes se esquecia de que ele existira. Naquela noite, Leora registrou seu ponto para o turno da noite e foi designada para a ala de maternidade, sua rotação favorita. Nova vida, esperança, o começo da família em vez do fim. Ela caminhou pelo corredor, verificando os quartos, cumprimentando as gestantes, com a mente tranquila e presente. Mas então algo mudou. Uma estranha tensão tomou conta de seu corpo, uma sensação de formigamento na base do crânio que ela não sentia há 5 anos. Seus instintos, há muito adormecidos, começaram a sussurrar. Ela parou no meio do caminho, respirou fundo e tentou ignorar. Um colega que passava por ali percebeu. Você está bem, Leora? Leora forçou um sorriso. Sim, não é nada. Mas seus olhos vagaram pelo corredor e a inquietação não desapareceu. Se você não suporta pessoas que abusam do poder para ferir inocentes, comente. Chega de vingança agora. Porque o que está prestes a acontecer naquele corredor? Isso vai provar que o mal não vence quando pessoas boas estão observando. Em 15 minutos, todas as habilidades que ela tentou esquecer voltariam à tona. E a escolha que ela teria que fazer seria a mais violenta de toda a sua vida. 3 pessoas, 3 caminhos diferentes, um corredor, um momento que mudaria tudo. O almirante Frank Gates entrou no estacionamento do hospital. Suas mãos seguravam o buquê de rosas rosa e brancas com tanta força que algumas pétalas caíram. Ele enviou uma mensagem para Lenora com os polegares trêmulos. Estou a caminho, meu amor. 15 minutos para contato. No 5º andar, o Dr. Malcolm Reeves olhou para o relógio pela 3ª vez em poucos minutos. Ele flexionou a mão direita, sentindo o gel venenoso invisível se espalhar pela palma. Respirou lenta e profundamente, como os cirurgiões fazem antes de dar a primeira incisão. Calmo, controlado, letal. Na ala de maternidade, a enfermeira Leora Bennett terminou de verificar os sinais vitais de uma paciente, mas aquela sensação incômoda em seu estômago havia se transformado em algo que ela não podia mais ignorar. Algo estava errado. Ela só não sabia o que era ainda. Gates atravessou a entrada principal do hospital com esperança irradiando a cada passo. Ele se aproximou da recepcionista, mal conseguindo conter o sorriso. Maternidade, por favor. A jovem atrás do balcão sorriu para ele. Aquele olhar compreensivo que as pessoas dão aos pais nervosos, e apontou para os elevadores. 4º andar. Parabéns. Gates quase correu. Ao atravessar os corredores, passou por outras famílias. Um pai segurando gêmeos pela janela do berçário. Uma avó chorando lágrimas de felicidade. Um jovem casal praticando técnicas de respiração na sala de espera. Gates sorriu para todos eles. Parte desse momento universal de trazer uma nova vida ao mundo. Seu telefone tocou. Lenora, como você está se sentindo? Perguntou ele com a voz embargada pela emoção. Com medo, animada. Preciso de você aqui, Frank. Sua voz estava tensa, mas cheia de amor. Estou a 2 minutos de distância. Eu te amo. Ele desligou e andou mais rápido, sua mente já ensaiando o que diria à filha. Oi, Clara. Sou seu pai. Desculpe por ter feito você e sua mãe esperarem, mas estou aqui agora. Estou aqui. Ele virou a esquina para o corredor da ala de maternidade, seu corpo inteiro vibrando de ansiedade. Enquanto isso, o Dr. Malcolm Reeves estava no mesmo corredor,
seu telefone mostrando as imagens da câmera de segurança dos portões de entrada do prédio. Seu rosto permanecia perfeitamente calmo, mas por dentro uma satisfação fria florescia. 8 anos. 8 anos de espera. Hoje à noite, justiça. Ele colocou o telefone no bolso e se posicionou, fingindo revisar uma prancheta. Ele sabia exatamente por onde Gates passaria. Ele estudou aquele corredor por meses, cronometrou o tráfego de pedestres e identificou o local perfeito. Ele verificou a palma da mão uma última vez. O veneno invisível, indetectável, perfeito. Ele olhou para cima e viu Gates virando a esquina, com flores nas mãos e esperança estampada no rosto. Reeves colocou seu sorriso mais caloroso e profissional, o sorriso de um C, e o preocupado cumprimentando um convidado de honra. 90 segundos para o contato. E então Leora congelou. Ela estava caminhando em direção à enfermaria quando percebeu. Uma sensação tão sutil que a maioria das pessoas nunca notaria. Mas Leora não era como a maioria das pessoas. Metálico, orgânico, errado. Suas pupilas se dilataram involuntariamente. Seu padrão de respiração mudou sem que ela percebesse. 5 anos de paz se despedaçaram em um instante, enquanto seu treinamento voltava à vida. Ela entrou no corredor, levantando levemente o nariz, isolando os compostos. O cheiro era mais forte ali. Seus olhos examinaram o corredor e fixaram-se em 2 homens. Um caminhava com flores e alegria, o outro permanecia parado com uma prancheta e um sorriso que não chegava aos olhos. Sua mente entrou em modo de avaliação rápida. O tipo de análise instantânea que salvara sua equipe em Berlim. Base de organofosfato. Não composto sintético. Definitivamente sintético. Veneno de contato por absorção. Dose letal. Segundos para agir, não minutos. Ela observou, horrorizada, enquanto o homem com a prancheta, o CEO, ela o reconheceu agora, estendia a mão para o almirante. Ela viu Gates começando a estender a mão. Aquele aperto de mão confiante entre estranhos prestes a selar uma sentença de morte. A voz de seu instrutor ecoou em sua memória. Você terá segundos, não minutos. Confie em seus instintos. Ela calculou a distância. 15 metros de distância. Muito longe para gritar e ser ouvida a tempo. Muito longe para explicar. Mesmo que ela gritasse pare, o aperto de mão seria concluído antes que alguém processasse suas palavras. Restava apenas uma opção. A opção mais violenta, a única opção. O corpo de Leora se moveu antes que sua mente consciente terminasse o cálculo. Ela se lançou para frente, pernas bombeando, coração batendo forte. 6 metros, 4,5 metros, 3 metros. Ela podia ver o veneno na palma da mão de Reeves agora. Não visualmente, mas ela sabia que estava lá. Podia sentir o cheiro de sua assinatura molecular ficando mais forte a cada passo. Em 5 segundos, a enfermeira Leora Bennett cometeria um ato que a levaria a ser presa, investigada e mudaria a saúde para sempre. Porque às vezes a única maneira de salvar uma vida é dar um soco. O tempo parecia colapsar sobre si mesmo enquanto tudo desacelerava. O almirante Frank Gates caminhava pelo corredor com um sorriso tão caloroso e genuíno que poderia derreter gelo, sem saber que a morte estava esperando para apertar sua mão. O Dr. Malcolm Reeves estava em uma posição perfeita, com uma expressão calculada ao milímetro, a mão direita estendida em um gesto que parecia de respeito e parabéns. Almirante Gates, que honra! Parabéns! A voz de Reeves ecoou pelo corredor. Amigável e profissional, Gates começou a estender a mão. Essa resposta automática era ensinada a todos os oficiais militares desde o primeiro dia. As 2 mãos se aproximavam uma da outra pelo ar, diminuindo a distância centímetro por centímetro. 12 centímetros, 10 centímetros, 7 centímetros. A 6 metros de distância, Leora Bennett corria com toda a força que tinha. Seu rosto era uma máscara de determinação misturada com terror. Suas pernas se moviam rapidamente. Seu coração batia forte contra as costelas. Seu mundo inteiro se resumia àquelas 2 mãos prestes a se encontrar. Contato com veneno. Taxa de absorção de 8 segundos até a corrente sanguínea. Não havia tempo para explicações. Não havia tempo para protocolos. Ele morre ou eu ajo. Escolha. Sua mente passou por fragmentos de memória em microsegundos. O rosto severo e absoluto de seu instrutor. Hesitação mata. A criança morrendo na Europa Oriental. Suas habilidades inúteis. Seu fracasso completo. Seu juramento de enfermagem ecoando em seus ouvidos. Primeiro, não causar danos, e então a terrível constatação que destruiu tudo o que ela pensava saber. Às vezes, o mal evita um mal maior. Suas pupilas dilataram.
Todos os músculos de seu corpo se tensionaram para o impacto. Ela estava a 4,5 metros de distância, 3 metros. As mãos estavam a 5 centímetros de distância, prestes a se tocar. Ela não conseguiria a tempo, a menos que o tempo voltasse à velocidade normal com a força de um tiro. O punho de Leora atingiu o queixo do almirante Gates com uma força brutal e chocante. O som do impacto ecoou pelo corredor, carne contra osso, inegável e violento. Gates cambaleou para trás, seu ombro batendo na parede, sua mão voando para o rosto em confusão e dor. As flores se espalharam pelo chão. Contaminação tóxica. Não toque nele. Não toque no CEO. A voz de Leora era áspera, desesperada, mais alta do que ela jamais havia gritado em sua vida. O rosto de Reeves se transformou em 3 segundos. Primeiro choque, olhos arregalados, boca aberta, depois fúria, mandíbula cerrada, olhos estreitados, depois medo. Puro medo animal ao perceber o que estava acontecendo. Alarmes de segurança começaram a soar por todo o hospital. Fuzileiros navais da equipe de segurança de Gates vieram correndo de ambas as direções, mãos buscando armas que não carregavam em um hospital civil. Médicos e enfermeiros invadiram o corredor vindos de todas as salas, atraídos pelos gritos e pelo som da violência. Os seguranças derrubaram Leora no chão, seu corpo batendo com força no piso, mas ela continuou gritando mesmo com um joelho nas costas. Teste a mão dele. O CEO, teste a palma da mão dele para ver se há veneno, por favor. Você tem que testá-lo. Gates estava no chão agora, uma mão na mandíbula, a outra apoiada na parede, os olhos selvagens de confusão. O que diabos está acontecendo? Gritou ele, olhando entre Leora e Reeves, tentando entender um mundo que havia explodido em caos em questão de 5 segundos. Um tenente da Marinha agarrou Reeves pelo braço com um aperto forte como ferro. Senhor, preciso que fique exatamente onde está. Reeves puxou o braço indignado e desesperado. Tire as mãos de mim! Eu sou o CEO deste hospital. Ela é louca. Ela acabou de agredir um almirante. Equipe de materiais perigosos para o 4º andar. Possível contaminação. Alguém gritava ao telefone. Leora agora estava algemada, seu rosto pressionado contra o chão frio do hospital. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela não parava. Sua palma direita. Teste sua palma direita. Contato com veneno. Composto sintético. Dose letal. Por favor. Reeves tentou limpar a mão no casaco. O tenente da Marinha agarrou seu pulso no meio do movimento. Senhor, não se mexa. Ninguém se mexe até sabermos o que está acontecendo aqui. O administrador do hospital veio correndo pelo corredor com o rosto vermelho. Sua gravata perguntou. Alguém explique isso agora. O que está acontecendo no meu hospital? Gates se levantou, ainda segurando o queixo onde Leora o havia acertado. Ele olhou para ela, essa enfermeira que ele nunca tinha visto, agora algemada e chorando no chão, ainda gritando sobre veneno. Ele olhou para Reeves, o CEO do hospital, parado rígido com a mão de um fuzileiro naval em seu braço. E ele olhou para sua própria mão, a que havia estendido para apertar a mão de Reeves apenas alguns segundos atrás. Tudo tinha acontecido tão rápido, rápido demais para processar, rápido demais para entender. Em 60 segundos, um teste provaria se Leora era uma heroína ou se tinha acabado de cometer suicídio profissional ao agredir um almirante por nada. A equipe de materiais perigosos chegou em poucos minutos, seus passos pesados no silêncio que tomava conta do corredor. Homens e mulheres em equipamentos de proteção completos moviam-se com eficiência treinada, carregando equipamentos de teste de campo que pareciam algo saído de um filme de ficção científica. Um deles se aproximou do Dr. Reeves, que ainda estava sendo segurado com firmeza pelo tenente da Marinha. Senhor, preciso esfregar um cotonete na sua palma direita, disse o técnico calmamente. Reeves recuou. Isso é absurdo. Exijo que me soltem. Vou processar este hospital. Vou processar cada um de vocês. Ela agrediu um almirante. Ela está claramente mentalmente instável. Mas o marinheiro não afrouxou o aperto e o técnico de materiais perigosos avançou mesmo assim, esfregando cuidadosamente a palma da mão de Reeves enquanto ele protestava. Eles montaram o kit de teste de campo em uma mesa portátil que alguém havia levado para o corredor. Reagentes químicos, tiras de teste, analisadores portáteis. Outro técnico examinou o almirante Gates, esfregando sua mão, verificando se havia qualquer transferência da substância. Nada. Leora havia interrompido o aperto de mão a tempo. Leora permaneceu no chão algemada, observando cada movimento com intensa concentração, sua respiração ainda ofegante devido ao esforço e à adrenalina.
O chefe de segurança ficou em pé ao lado dela, com uma expressão que misturava preocupação e suspeita. Senhora, disse ele baixinho, é melhor você estar certa sobre isso. O técnico de materiais perigosos gritou. 9 segundos para os resultados preliminares. Todos fiquem onde estão. Esses 90 segundos pareceram horas. O corredor estava cheio de gente. Equipe médica, segurança, fuzileiros navais, curiosos mantidos à distância. Mas todos estavam em silêncio, esperando, observando. Os únicos sons eram o baipe suave do equipamento de teste e a respiração ofegante de Reeves. O administrador do hospital finalmente quebrou o silêncio, avançando até onde Leora estava sentada, imobilizada no chão. Quem é você? Ele perguntou. Por que uma enfermeira saberia sobre veneno? Por que você pensaria em procurar por isso? A voz de Leora tremia, mas ela olhou nos olhos dele. Meu nome é Leora Bennett. Antes de ser enfermeira, trabalhei para uma divisão secreta de resposta a toxinas, um trabalho para o governo. Não posso contar tudo, mas posso dizer isso. Consigo identificar compostos químicos pelo cheiro. É chamado de hiperosmia combinada com treinamento especializado. Ela respirou fundo, estudando a si mesma. Sentiu o cheiro de um composto organofosforado com um transportador sintético, sistema de liberação por contato, dosagem letal. Reconheci-o no momento em que entrei neste corredor. O almirante Gates, ainda sentado contra a parede, segurando o queixo, olhou para ela com os olhos arregalados. Você salvou minha vida. O rosto de Leora se contorceu levemente. Eu não queria bater em você, senhor. Não tive escolha. Sinto muito. Não havia tempo para explicações. O tenente da Marinha tinha o telefone no ouvido, falando em voz baixa com alguém do outro lado da linha. Após um momento, ele olhou para cima, sua expressão mudando de ceticismo para surpresa. Senhor, disse ele a Gates, a história dela bate. O Departamento de Defesa confirmou o histórico dela. Divisão de resposta a toxinas. Dispensa honrosa há 6 anos. Ela está dizendo a verdade. A tensão no corredor mudou instantaneamente. Os rostos que antes olhavam para Leora com desconfiança, agora mostravam confusão, preocupação e uma crescente compreensão. Se ela estava dizendo a verdade sobre seu histórico, estaria dizendo a verdade sobre o veneno. O técnico de materiais perigosos que examinava a tira de teste de repente ficou muito quieto. Seu rosto mudou. Oh, meu Deus, ele sussurrou. Todos se viraram para olhar para ele. Temos um resultado positivo, disse ele, agora com a voz mais alta. Composto sintético oficial desconhecido altamente tóxico. Essa substância teria sido letal em contato. O suspiro coletivo que percorreu o corredor foi audível. Cada rosto processou a informação em velocidades diferentes. A expressão de Gates transformou-se de confusão para choque e profunda compreensão. Essa mulher tinha realmente salvado sua vida. O rosto de Leora mostrava puro alívio. Lágrimas corriam livremente agora, enquanto o peso do que poderia ter acontecido a atingia. E Reeves, seu rosto perdeu toda a cor e, ficando cinza acinzentado enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. A voz do administrador do hospital tremia. Chamem a polícia. Chamem o FBI. Tranquem este hospital. Ninguém sai deste andar. Os fuzileiros navais imediatamente cercaram Reeves, suas posturas mudando de contenção para algo muito mais sério. O chefe de segurança se ajoelhou e removeu as algemas de Leora com as mãos levemente trêmulas. Senhora, disse ele baixinho, peço desculpas. Reeves agiu então de forma repentina e desesperada. Ele tentou fugir, tentou correr em direção à escada, mas mal deu 3 passos antes que 2 fuzileiros navais o derrubassem no chão. Ele bateu com força no chão e algo dentro dele pareceu se quebrar. Não seu corpo, mas seu controle. Você não entende, ele gritou do chão, sua voz rouca por 8 anos de raiva reprimida. Ele matou minha família. Ele destruiu tudo o que eu tinha. Gates se levantou com dificuldade, perplexo. O quê? Eu nem te conheço. Patrick Kane, Reeves gritou, enquanto os fuzileiros navais o levantavam. David Reeves, você mandou meu irmão para a prisão. Você matou meu primo. Você destruiu minha mãe. Você tirou tudo de mim. A conexão se estabeleceu na mente de Gates. Seu rosto mostrou reconhecimento. A Operação Kearney. 8 anos atrás. Você é parente deles. Reeves estava se desmoronando completamente agora. Lágrimas se misturavam com raiva em seu rosto. Ele era tudo que eu tinha. Meu irmão era tudo que eu tinha. E você o tirou de mim. Você o tirou e nem se lembrava. Você nem sabia quem eu era. Estavam a soar ao longe, aproximando-se cada vez mais. Os agentes federais chegariam em breve. Mas Reeves continuou a falar, a confissão a sair dele como veneno de uma ferida.
Esperei 8 anos. 8 anos. Planeei todos os detalhes. Foi perfeito. Foi justiça. Ele virou a cabeça para olhar para Leora com puro ódio. E ela arruinou tudo. Se defende a justiça, clique no botão Gosto. Agora mesmo. Leora, apenas prove que uma pessoa prestando atenção pode impedir o mal. Comente. Os heróis eram uns fracassados. Se isso te deu arrepios, os agentes federais chegaram e levaram Reeves sob custódia, lendo seus direitos enquanto o levavam embora. Mas sua confissão foi apenas o começo, porque quando revistaram seu escritório, o que encontraram expôs uma conspiração muito mais profunda do que qualquer um imaginava. Agentes do FBI invadiram o escritório do Dr. Malcolm Reeves no 5º andar em menos de 1 hora, agindo com a precisão metódica que vem de anos investigando criminosos que se acham mais espertos do que todos os outros. Um agente abriu uma gaveta trancada da mesa e imediatamente parou, com o rosto imóvel. Você precisa ver isso, ele chamou seu parceiro. Dentro havia um diário, encadernado em couro, meticuloso, obsessivo. 8 anos de planejamento detalhado e caligrafia cuidadosa. Páginas e páginas mostrando a agenda do almirante Gates ao longo de meses. Fotografias de Gates saindo da base naval de Lenora para consultas médicas no próprio hospital. Fórmulas químicas escritas com notação precisa. Instruções para a síntese de veneno copiadas de fontes que o FBI, mais tarde, rastrearia nos cantos mais obscuros da internet. Mas a descoberta mais perturbadora estava escondida em um armário atrás de um painel falso. Um equipamento completo para síntese química. Cervejas, compostos, equipamentos de laboratório que não tinham nada que estar no escritório do C e ou de um hospital. Ele estava fazendo o veneno sozinho, disse o agente, fotografando tudo aqui mesmo no hospital, bem debaixo do nariz de todos. Atrás de um quadro na parede, eles encontraram uma linha do tempo. Cada etapa de seu plano mapeada como uma operação militar por 8 anos. O Dr. Malcolm Reeves vivia uma vida dupla. CEO respeitado durante o dia, curando os doentes e liderando uma instituição de misericórdia. Assassino obcecado à espera durante a noite, planejando a vingança perfeita. A equipe de perícia computacional pegou o laptop de Reeves e começou a investigar. Em poucos minutos, eles tinham o que precisavam. Temos e-mails, compras na Dark Web, transações com Bitcoin. A tela mostrava comunicações com fornecedores ilegais de produtos químicos que operavam em países sem tratados de extradição. O histórico de compras revelava compostos raros, equipamentos de síntese e instruções detalhadas para criar venenos de contato que não apareciam em exames toxicológicos padrão. Ele gastou mais de $40 mil nessa operação, dizia o texto, ao percorrer os registros de transações. Quando cruzaram as informações com os registros financeiros do hospital, a fonte ficou clara. Ele desviou o dinheiro, tirando-o dos fundos operacionais do hospital ao longo de 3 anos, em quantias pequenas o suficiente para não desencadear auditorias. Adicione peculato e fraude às acusações, disse o agente principal do FBI, fazendo anotações. As evidências continuavam se acumulando. Reeves havia pesquisado obsessivamente a família de Gates por 2 anos antes mesmo do anúncio da gravidez. Ele rastreou os tratamentos de fertilidade de Lenora, de alguma forma obtendo acesso a registros médicos privados. Ele sabia sobre o bebê antes mesmo da maioria dos amigos de Gates. As imagens de segurança contavam uma história ainda mais perturbadora. O FBI analisou as gravações dos últimos 6 meses e encontrou Reeves praticando. Ele se posicionou naquele mesmo corredor várias vezes, calculando o tempo, medindo distâncias, calculando quando a ala de maternidade teria tráfego suficiente para parecer natural, mas não o suficiente para interferir em seu plano. Imagens do início daquela noite mostravam-no em um banheiro do hospital, aplicando cuidadosamente o veneno na palma da mão, verificando o relógio, esperando pela mensagem de texto que lhe diria que Gates havia chegado. A prova mais condenatória tinha a data e hora exatas de 19h42. Reeves recebeu uma mensagem de texto em seu celular, leu-a e imediatamente saiu de seu escritório para se posicionar no corredor. Homicídio doloso em 1º grau. Sem dúvida. Mas a descoberta mais assustadora da investigação veio quando os agentes abriram outro arquivo trancado. Dentro havia 3 pastas, cada uma contendo informações detalhadas sobre pessoas diferentes. 2 outros oficiais militares que estavam envolvidos na Operação Kane
e o promotor federal que havia lidado com o caso de seu irmão. Planos parciais, métodos diferentes, pesquisas detalhadas, nenhum deles executado ainda, mas claramente em desenvolvimento. Ele não iria parar com Gates, disse o agente do FBI Winton, colocando as pastas sobre uma mesa. Isso era apenas o começo. Leora foi informada sobre essas descobertas em uma sala de conferências silenciosa. Seu rosto ficou sério enquanto ela processava o que estava ouvindo. Quantas vidas? Ela sussurrou. Quantas pessoas? O almirante Gates chegou ao centro de comando móvel do FBI com o maxilar ainda machucado onde Leora o havia golpeado. Preciso saber tudo, exigiu ele. O agente responsável olhou para ele com algo parecido com simpatia. Almirante, você era o primeiro da lista dele, mas não o último. Se aquela enfermeira não o tivesse impedido esta noite, acreditamos que ele teria passado para esses outros alvos nos próximos 6 meses. O rosto de Gates mostrou o peso dessa constatação. Não se tratava apenas de vingança pessoal. Era um plano de assassinatos em série que vinha sendo elaborado há anos, e uma mulher com o dom de sentir o perigo havia impedido tudo isso. Enquanto o FBI montava o caso, o almirante Gates não conseguia parar de pensar na mulher que havia salvado sua vida. E o que ele estava prestes a fazer por ela mudaria tudo. Às 3 da manhã, Leora Bennett estava sentada sozinha na sala de descanso do hospital, ainda vestindo seu uniforme. Ele estava rasgado no joelho de quando a segurança a derrubou no chão, manchado de suor e da confusão da noite. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de café que já estava fria há muito tempo. Ela olhou para aquelas mãos, as mãos que deram um soco em um almirante, e sussurrou para si mesma. Eu bati nele. Eu realmente bati em um almirante. Uma batida na porta a fez pular. O almirante Frank Gates entrou na sala, com o queixo visivelmente machucado onde o punho dela o atingira. Leora se levantou imediatamente. Senhor, sinto muito. Gates levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Pare, por favor. Ele se sentou à sua frente não como um almirante para uma subordinada, mas como um ser humano para outro. Você salvou minha vida esta noite, enfermeira Bennett. Leora começou a chorar, a adrenalina finalmente passando, deixando apenas a emoção crua por baixo. Eu não tive tempo. Não pude explicar. Eu apenas reagi. Gates se inclinou para a frente, sua voz firme e sincera. Você fez a coisa mais difícil que alguém pode fazer. Você confiou em seu treinamento quando tudo e todos diziam que você era louca, quando o protocolo dizia para esperar, fazer perguntas, seguir os canais adequados. Você ignorou tudo isso porque sabia o que era certo. Eu estava com medo de estar errada, disse Leora com a voz embargada. E se eu estivesse errada? E se não houvesse veneno e eu tivesse agredido você à toa? Mas você não estava errada, disse Gates simplesmente. E graças a você, vou conhecer minha filha. Ele fez uma pausa, e suas próximas palavras tiveram ainda mais peso. Lenora teve complicações esta noite. Parto de alto risco. Eles tiveram que fazer uma cesariana de emergência. Eu poderia ter sido o único membro da família que poderia estar lá. Você entende o que eu estou dizendo? Os olhos de Leora se arregalaram quando toda a extensão do que ela havia impedido ficou clara. Não era apenas a vida de Gates. Era um pai estando presente para o primeiro suspiro de sua filha. Era uma mãe de alto risco não tendo que enfrentar sozinha o momento mais assustador de sua vida. Você não salvou apenas a mim, continuou Gates com a voz cheia de emoção. Você salvou a chance da minha filha conhecer o pai dela. Você salvou minha esposa de me perder naquela que deveria ter sido a noite mais feliz da vida dela. Eles ficaram sentados, absorvendo o peso dessa verdade por um longo momento. Finalmente, Leora falou. Deixei minha antiga vida porque estava cansada da morte. Queria curar pessoas, não caçar ameaças. A resposta de Gates foi imediata. Você curou. Você curou o futuro da minha família. 2 horas antes, enquanto Leora era algemada no corredor e agentes do FBI invadiam o prédio, Lenora Gates estava em uma sala de parto lutando por sua vida e pela de seus bebês. Os médicos haviam tomado a decisão. Cesariana de emergência. Complicações aumentando. Tempo se esgotando. Onde está Frank? Lenora gritou de dor. Onde está meu marido? Uma enfermeira entrou correndo com a notícia. Ele está a caminho. Houve um incidente, mas ele está bem. Ele está a caminho. E então a bebê Clara nasceu. Seu primeiro choro encheu a sala de parto no momento em que Gates entrou correndo pela porta, com o maxilar machucado, ainda sendo escoltado por agentes do FBI que lhe deram permissão para estar ali. Ele viu sua filha pela primeira vez e tudo mais. O veneno, a investigação,
O caos desapareceram. Uma transcendência pura tomou conta de seu rosto. Lenora, exausta e chorando, olhou para ele e disse: "Você conseguiu. Você cumpriu sua promessa." Gates pegou Clara nos braços, esse pequeno milagre pelo qual esperaram 10 anos, e sussurrou: "Quase não consegui. Alguém fez com que eu conseguisse." De volta à sala de descanso, Gates pegou seu celular e mostrou a Leora uma foto da bebê Clara, enrolada em um cobertor e dormindo pacificamente. "Esta é quem você salvou esta noite, Clara Hope." Gates. Leora tocou a tela com os dedos trêmulos. Lágrimas escorriam livremente agora. Algo mudou dentro dela. Uma percepção que vinha se formando desde o momento em que ela sentiu o cheiro do veneno. "Eu pensei que tinha deixado de salvar vidas para trás quando abandonei meu antigo trabalho. Mas não deixei. Apenas mudei a forma como faço isso." Gates se preparava para sair, mas então disse: "A diretoria do hospital quer se reunir com você amanhã." O medo passou pelo rosto de Leora. "Estou sendo demitida?" Gates sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que chegara. "Acho que é exatamente o contrário. Mas vou deixar que eles lhe digam." Ele estendeu a mão. Desta vez, sem amor, segura e limpa. Eles apertaram as mãos adequadamente. O aperto de mão que deveria ter acontecido naquele corredor. Aquele que o teria matado se Leora não tivesse intervindo. "Obrigado, Leora", disse Gates baixinho. "Pela minha vida, pela minha família, por tudo. Se este momento tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que as pessoas boas ainda vencem. Comente que sua fé foi restaurada. Se Leora e Gates acabaram de lembrá-lo, por que lutamos pelo que é certo?" O que a diretoria do hospital estava prestes a oferecer a Leora não era apenas um emprego. Era uma revolução. E o almirante Gates estava prestes a garantir que todos os hospitais dos Estados Unidos aprendessem com o que aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, Leora Bennett sentou-se em uma sala de conferências vestindo roupas profissionais que havia emprestado de um colega, com as mãos firmemente cruzadas no colo para evitar que tremessem. À sua frente estavam a diretoria do hospital, administradores e uma equipe de advogados cujas expressões não revelavam nada. A presidente da diretoria, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos, falou primeiro. "Senhora Bennett, ontem à noite você cometeu agressão em propriedade do hospital." O coração de Leora afundou. Era isso. Ela estava sendo demitida, possivelmente presa, sua licença de enfermagem revogada. "Você também impediu um assassinato, expôs falhas catastróficas de segurança e salvou a vida de um oficial militar condecorado." A presidente do conselho fez uma pausa, deixando que isso fosse assimilado. "Temos uma proposta para você." Leora olhou para cima, com confusão e esperança se misturando em seu rosto. Um membro do conselho se inclinou para a frente. "Nunca tivemos uma situação como essa, e não queremos que ela se repita." O presidente do conselho continuou. "Estamos criando um novo cargo, diretor de segurança e avaliação de ameaças." "O quê?" Leora sussurrou. A explicação veio rapidamente. "Revisão do protocolo de segurança em todo o hospital, treinamento da equipe em detecção de ameaças, implementação de sistemas de triagem química e biológica, autoridade para interromper qualquer procedimento se a segurança fosse comprometida, um aumento salarial substancial, e então a reviravolta." Esse cargo foi proposto e parcialmente financiado pelo almirante Gates. O choque de Leora era visível. "Ele fez isso." O consultor jurídico assentiu. "Ele também garantiu que você não enfrentará nenhuma acusação criminal. Legítima defesa e defesa de terceiros. Já foi esclarecido." O que Leora não sabia era que 12 horas antes, enquanto ela estava sentada sozinha naquela sala de descanso, o almirante Gates estava em uma teleconferência com funcionários do Pentágono e a diretoria do hospital lutando por ela. Seu argumento foi direto e poderoso. "Gastamos bilhões em segurança física, armas, bombas, detectores de metal, mas as ameaças químicas e biológicas na saúde civil eram completamente ignoradas." Ele propôs usar Leora como um estudo de caso, um programa modelo neste hospital que poderia se expandir para todas as instalações militares adjacentes, eventualmente para hospitais civis em todo o país. Quando um general do Pentágono questionou o custo, Gates não recuou. "Quero que financiemos a prevenção de ameaças. Aquela enfermeira tem habilidades que salvaram minha vida. Quantas outras ameaças estamos perdendo neste momento? Porque não temos pessoas como ela prestando atenção." Gates colocou seu dinheiro onde estava sua convicção. Uma doação pessoal de uns $500 mil para estabelecer o que ele já chamava de Protocolo Bennett. O conselho viu o valor imediatamente. Só a RP valia milhões.
Mas as melhorias reais na segurança poderiam salvar inúmeras vidas. O argumento final de Gates selou o acordo. Ela me socou para salvar minha vida. O mínimo que posso fazer é garantir que ela possa salvar outras pessoas. De volta ao presente, Leora estava processando a oferta, sua mente a mil. Eu deixei minha antiga vida porque era toda sobre morte. Parece que o presidente do conselho terminou seu pensamento. Como usar suas habilidades únicas para prevenir a morte, em vez de apenas responder a ela. Sim, disse Leora baixinho. Exatamente isso. Ela respirou fundo. Eu aceito. Com uma condição, os membros do conselho trocaram olhares. Qual é? Eu treino todos os funcionários dispostos, não apenas seguranças, enfermeiros, médicos, zeladores, funcionários de manutenção. Todos que se importam são treinados, porque qualquer um pode ser a pessoa que percebe algo errado. A presidente do conselho sorriu pela primeira vez. Esperávamos que você dissesse isso. Em 3 meses, Leora Bennett transformaria aquele hospital. Em 6 meses, seus protocolos se espalhariam por todo um país. E em 1 ano, ela impediria mais 3 assassinatos que ninguém jamais saberia. Mas Reeves, sua história estava prestes a terminar de maneira muito diferente. 3 dias depois, Malcolm Reeves estava no Tribunal Federal vestindo um macacão laranja e algemas. Um contraste gritante com os ternos sob medida e a imagem polida que ele mantinha há 8 anos. O promotor leu as acusações em uma voz que ecoou pela sala lotada. Tentativa de homicídio doloso, posse de armas químicas ilegais, desvio de fundos do hospital no valor total de $230 mil americanos ao longo de 5 anos, conspiração para cometer homicídio em várias ocasiões, fraude e abuso de cargo. O juiz olhou para Reeves. Como você se declara? Seu advogado começou. Inocente por motivo de culpado. A voz de Reeves ecoou pela sala do tribunal. Eu me declaro culpado de todas as acusações. A sala do tribunal explodiu em suspiros. Seu advogado virou-se para ele, sussurrando com urgência, mas Reeves o ignorou. Eu fiz isso, planejei isso por 8 anos. Eu teria conseguido se não fosse por aquela enfermeira. 6 semanas depois, a audiência de sentença lotou o tribunal. A mídia encheu a galeria. O almirante Gates sentou-se na primeira fila com Lenora ao seu lado. Leora Bennett subiu ao banco das testemunhas e descreveu aquela noite com precisão clínica. O cheiro que ela detectou, seu treinamento, a decisão impossível tomada em uma fração de segundo. Nunca me senti tão certa e tão aterrorizada ao mesmo tempo. Ela testemunhou. Gates testemunhou em seguida, com voz firme, mas emocionado. Ele não tentou apenas me matar. Ele tentou roubar o pai da minha filha. Servi meu país por 27 anos. Enfrentei combatentes inimigos em zonas de guerra, mas nunca esperei encontrar o mal no corredor de um hospital. A acusação exibiu páginas do diário de Reeves projetadas em telas para que todos pudessem ver. Seu planejamento obsessivo ficou exposto. Uma entrada se destacava, arrepiante em sua crueldade. Quero que ele morra pensando no bebê que nunca conhecerá. Quando Reeves teve a oportunidade de falar, ele se levantou lentamente. Não peço misericórdia. Tive 8 anos para fazer uma escolha diferente. Não fiz. Ele fez uma pausa, sua voz vazia. Mas o almirante Gates deve saber. Patrick Kane destruiu minha família muito antes daquela operação. Meu irmão nunca mais foi o mesmo depois de se envolver com ele. Minha vingança não os traria de volta. Apenas me destruiria. Sua voz falhou. Isso me destruiu. A declaração do juiz foi ponderada e definitiva. Dr. Reeves, você ocupava uma posição de confiança. Você curava os doentes. Você liderava uma instituição de misericórdia. Em vez disso, você se tornou aquilo que afirmava odiar. Alguém que destrói famílias. A sentença foi dura. 25 anos por tentativa de homicídio. 10 anos por porte ilegal de armas, a cumprir simultaneamente. 5 anos por peculato, a cumprir consecutivamente. Total, 30 anos, sem possibilidade de liberdade condicional durante 25 anos. Reeves não mostrou qualquer reação. O seu rosto estava vazio, já ausente. Gates e Leora assistiram com satisfação silenciosa, sem comemorações, apenas com o reconhecimento sombrio de que a justiça tinha sido feita. Enquanto os guardas levavam Reeves embora, ele olhou para Gates uma última vez. Não mais com ódio, apenas com vazio. Mas as consequências não terminaram com Reeves. Investigadores federais aprofundaram-se em como um homem com seu histórico havia se tornado CEO de um hospital. A cobertura da mídia explodiu. As manchetes gritavam sobre falhas de segurança e corrupção sistêmica. A investigação revelou que Reeves havia falsificado partes de sua verificação de antecedentes.
Os membros do conselho que o contrataram receberam propinas. 3 membros do conselho renunciaram em desgraça. 2 enfrentaram acusações criminais. A tentativa de Reeves de destruir um homem acabou expondo um câncer que havia infectado toda a instituição. Mas enquanto o mundo de Reeves terminava em uma cela de prisão, o de Leora Bennett estava apenas começando. E o que ela construiria salvaria vidas que ninguém jamais contaria. 3 meses depois, o hospital havia se transformado. Novos scanners de segurança foram instalados em todas as entradas. Sistemas de detecção química monitoravam áreas-chave em todo o prédio. Os funcionários usavam crachás de monitoramento discretos que podiam alertar a segurança sobre ameaças em tempo real. E em uma sala de treinamento no 3º andar, Leora Bennett estava diante de 40 enfermeiros e médicos, ensinando-lhes habilidades que ela pensava ter deixado para trás para sempre. Confiem em seus instintos, disse ela, com uma voz que transmitia a autoridade de alguém que havia vivido o que estava ensinando. Se algo parece errado, provavelmente está. Vocês não precisam saber exatamente o que está errado, só precisam prestar atenção e agir. Ela os conduziu por exercícios práticos, identificando comportamentos suspeitos, reconhecendo os sinais sutis de alguém planejando violência e até mesmo técnicas básicas de reconhecimento de odores para aqueles com aptidão. Uma estagiária, uma jovem enfermeira, levantou a mão. Nunca pensei nos profissionais de saúde como primeiros socorristas em caso de ameaças. Leora sorriu. Somos a linha de frente. Vemos tudo primeiro. Estamos nos quartos dos pacientes, nos corredores, ao lado dos leitos. Percebemos quando algo está errado antes mesmo da segurança. Os resultados falaram por si. Em apenas 3 meses, o hospital interceptou 2 tentativas de adulteração de medicamentos. Um indivíduo desequilibrado portando uma arma escondida foi detido antes de entrar na ala de maternidade. 0 ameaças bem-sucedidas. Nenhuma vida perdida por violência que poderia ter sido evitada. Mas a transformação não parou em um único hospital. Em uma sala de reuniões do Pentágono, o almirante Gates se apresentou diante da liderança militar, apresentando dados que não podiam ser ignorados. O protocolo Bennett foi implementado em 47 hospitais militares em todo o país, anunciou ele. As estatísticas exibidas nas telas atrás dele contavam uma história poderosa. Detecção de ameaças aumentou 340%. Hospitais civis também estavam prestando atenção. Mayo Clinic, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, instituições de prestígio estavam solicitando o programa. Leora se viu viajando pelo país consultando administradores e treinando instrutores que levariam seus métodos para suas próprias instalações. Ela testemunhou perante um comitê do Senado defendendo o financiamento federal. As instalações de saúde são alvos fáceis, explicou ela aos políticos. Mas podemos mudar isso sem sacrificar o ambiente de cura que torna os hospitais lugares de esperança. O apoio foi bipartidário. O financiamento foi aprovado. A cobertura da mídia explodiu. As manchetes a chamavam de "a enfermeira que deteve um assassino" e documentavam como ela estava revolucionando a segurança hospitalar. Ela apareceu nos programas 60 Minutes e Good Morning America, e sua história alcançou milhões de pessoas. Em 18 meses, mais de 500 hospitais implementaram o protocolo Bennett. Mas as estatísticas não contavam a verdadeira história. A verdadeira história estava nas vidas salvas, que ninguém jamais contaria. Em Chicago, uma enfermeira treinada por Leora reconheceu um homem perseguindo os corredores. O ex-marido violento de uma paciente. Ela alertou a segurança antes que ele alcançasse seu alvo. A polícia o prendeu no estacionamento com uma arma escondida. Leora me ensinou a confiar no formigamento. A enfermeira disse mais tarde que o formigamento estava certo. Em San Diego, os sensores do protocolo Bennett detectaram vestígios de resíduos químicos em um visitante que entrava em um hospital militar. A investigação revelou que um ex-funcionário insatisfeito carregava uma arma química caseira, planejando lançá-la no saguão. Ele foi interceptado no estacionamento. O ataque foi interrompido antes mesmo de começar. O chefe de segurança foi direto em sua avaliação. Sem esses sensores, nunca teríamos sabido até que fosse tarde demais. Em Atlanta, um médico da ala pediátrica percebeu um comportamento incomum em um visitante. A linguagem corporal não condizia com o propósito declarado. Os olhos examinavam as saídas em vez dos números dos quartos. Uma rápida verificação de antecedentes revelou mandados pendentes por agressão em outro estado. O protocolo Bennett me ensinou que salvar vidas não é apenas medicina, explicou o médico. É vigilância. 3 assassinatos evitados. 3 famílias que nunca saberão o quão perto estiveram da tragédia.
3 assassinos impedidos porque alguém estava prestando atenção. Na casa da família Gates, Clara, de 18 meses, dava seus primeiros passos vacilantes pela sala de estar. Leora se tornara uma visitante tão frequente que Clara a chamava de tia Oura, o mais próximo que sua fala em desenvolvimento conseguia chegar. Lenora observava as duas juntas, com lágrimas nos olhos. Você me deu minha família, disse ela baixinho para Leora. Como posso agradecer por isso? Leora, segurando as mãozinhas de Clara enquanto ela caminhava, sorriu. Você já agradeceu. Clara me lembra todos os dias porque faço este trabalho. Naquela noite, eles jantaram juntos. Gates, Lenora, Clara e Leora. Não como almirante e enfermeira, não como salvo e salvador, mas como família. Uma família escolhida, unida por um cavaleiro que mudou a vida de todos eles. Gates ergueu sua taça em um brinde a Leora, que provou que uma pessoa em um momento pode mudar o mundo. 2 anos após a noite que mudou tudo, a vida de Leora Bennett se transformou de maneiras que ela nunca imaginou. E a lição que ela aprendeu foi uma que inspiraria milhões. Leora Bennett está sentada em seu escritório. A placa na porta diz: diretora da Iniciativa Nacional de Segurança em Saúde. Quando perguntada se ela se arrepende de ter batido no almirante Gates naquela noite, sua resposta é imediata e honesta. Eu me arrependo de ter precisado fazer isso, mas não me arrependo de ter feito. Ela se inclina para a frente com uma expressão pensativa. As pessoas me perguntam como tomei essa decisão tão rapidamente. A verdade é que venho tomando decisões assim a vida toda. Cada habilidade que você aprende, cada experiência que você tem, está preparando você para um momento que você não sabe que está por vir. Eu achava que tinha fugido do meu passado, mas estava apenas integrando-o à pessoa que eu precisava me tornar. Ela faz uma pausa, lembrando-se daquela noite. Eu tive 8 segundos. 8 segundos entre ver o perigo e o desastre. A maioria das pessoas nunca terá um momento tão dramático, mas todos têm momentos em que podem escolher a coragem em vez do conforto. Sua principal percepção é simples. Seu passado não é algo do qual você deve fugir. É algo que você deve usar. Tudo o que você sobreviveu, tudo o que aprendeu, não é aleatório. É preparação. Hoje, o almirante Frank Gates está aposentado do serviço ativo, tendo escolhido a família em vez de mais avanços na carreira. Ele defende programas de apoio às famílias de militares e atua no conselho de 3 organizações de veteranos. Ele passa as noites lendo para Clara, presente e envolvido de maneiras que nunca esteve durante seus primeiros 27 anos de serviço. Ele escolheu a família em vez das estrelas e não se arrepende. O Dr. Malcolm Reeves está cumprindo 7 anos de sua sentença de 30 anos em uma prisão federal. Ele recusou todos os pedidos de entrevista. Seu irmão, David, ainda preso, recusou-se a vê-lo quando Malcolm solicitou uma visita. A vingança lhe custou tudo o que ele afirmava proteger. Leora Bennett agora é casada com James, um colega enfermeiro que conheceu durante uma de suas sessões de treinamento. Ela está esperando seu primeiro filho e continua a expandir o protocolo Bennett para hospitais em todo o país. Ela passou de fugir do seu passado para construir o futuro. Clara Gates é uma criança saudável e próspera de 3 anos que chama Leora de Andy Leora e não tem ideia de como esteve perto de nunca conhecer o seu pai. Ela é a vida que quase não existiu. Esta história começou com 8 segundos. 8 segundos entre a vida e a morte. 8 segundos que poderiam ter sido muito diferentes. Mas não se trata realmente de 8 segundos. Trata-se dos anos de preparação que tornaram esses 8 segundos possíveis. Há 3 lições aqui. Primeiro, confie no seu treinamento. Confie nos seus instintos, especialmente quando todos acham que você é louco. Segundo, seu passado, por mais doloroso e complicado que seja, não é desperdiçado. É uma preparação para um momento que você ainda não pode ver. Terceiro, o ato mais violento às vezes pode ser o mais misericordioso. A escolha mais destrutiva pode ser a mais protetora. As regras existem até se tornarem obstáculos para salvar vidas. Leora Bennett deu um soco que quebrou o protocolo. E esse soco salvou uma vida, expôs um assassino e mudou para sempre a segurança na área da saúde. Às vezes, quebrar as regras é a única maneira de fazer o que é certo. Às vezes, os heróis mais silenciosos são aqueles que não têm medo de fazer barulho quando é mais importante. Esta história é real. O perigo era real. A coragem de Leora era real. E a escolha que ela fez, essa escolha está disponível para todos nós de diferentes formas todos os dias. Se você acredita que pessoas como Leora merecem ser celebradas, se você não suporta pessoas que abusam do poder como Reeves fez, então você precisa fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se neste canal.
Contamos histórias em que o bem derrota o mal, onde os heróis vencem, onde a justiça é feita. Segundo, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo. Alguém em sua vida precisa ver que uma única pessoa prestando atenção pode impedir o mal. Terceiro, comente abaixo. Eu defendo a justiça. Assuma uma postura moral. Mostre aos trolls e aos cínicos que pessoas boas estão observando e que não ficaremos em silêncio. Faça isso agora mesmo. Eu espero. E me conte nos comentários. Que momento da sua vida o preparou para algo que você não sabia que estava por vir? Quando seu passado se tornou seu superpoder? Vamos conversar sobre isso. Se você quiser saber mais sobre o protocolo Bennett e como os hospitais estão implementando a detecção de ameaças, deixei links na descrição. Você também pode encontrar recursos para denunciar comportamentos suspeitos em ambientes de saúde. Se você gostou dessa história, clique na tela para assistir a mais. Obrigado por assistir. Obrigado por